Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 244. Qual o papel dos family offices na filantropia? E nesse episódio eu recebi a Ju de Paula, curitibana e que foi gestora de responsabilidade social do banco BTG Pactual. A Ju saiu faz pouco tempo do banco e ela está lançando, junto com o Cássio Aoki, parceiro nosso aqui também, que já passou por aqui, aliás, uma pesquisa bem interessante chamada Perspectivas e Oportunidades da Agenda de Filantropia nos Family Offices. Afinal, qual o papel das famílias de alta renda e dos family offices na filantropia? O que falta para essa turma se engajar ainda mais em causas sociais e ambientais? Bom, se você pensou que o que trava é o fator grana, eu lamento informá-lo, amigo ouvinte, que não. A nossa convidada destrinchou o assunto com desenvoltura, mas já te adianto que o que pega não é recurso. Bom, e isso nos convida a calçar a nossa sandalinha da humildade nas nossas estratégias de aproximação de family offices com as causas que a gente tanto atua na fantástica fábrica do impacto. E a gente tomar todo o cuidado para, na maior das boas intenções de trazer essa turma para a roda, acabar não afastando ainda mais elas de se engajar com a agenda da filantropia. E a Ju explica muito bem isso ao longo da nossa conversa e escuta para você entender. E eu convidei a Ju de Paula para falar aqui no episódio não só pela baita relevância do tema, mas também pelo lançamento recente da pesquisa Perspectivas e Oportunidades da Agenda de Filantropia nos Family Office. Aqui no papo ela deu uma pincelada em alguns achados da pesquisa, mas eu te recomendo muito a conhecer na íntegra o estudo, o link está aí na descrição. Se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas dominadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia, esse link está na descrição e veja como colaborar. E eu aproveito para agradecer demais as pessoas que são apoiadoras aqui desse trabalho. Muito obrigado. Celebro também a parceria com o Prozas, que tem divulgado em alguma newsletter da casa, algum episódio aqui do Impacto na Encruzilhada. Valeu demais. E eu aproveito para te convidar a conhecer a Baru Inovação Social, a minha consultoria. Isso mesmo, a minha lojinha já está aberta e a gente já está fazendo trabalhos super legais com vários colegas aí do setor. Quer trocar uma ideia sobre possibilidade de consultoria? É só chegar, estamos abertos aqui. Bom, então é isso. Agradecer demais a Ju de Paula pela conversa, pela troca, parabenizar pelo estudo, que ficou incrível. E, sem mais delongas, partiu para o papo. Vivemos juntos, mas separados, cada um com cada seu em seu lugar, e em conjunto, alienada, a boiada continua a pastar. Olá, Ju, tudo bem? Seja super bem-vinda. Obrigado por você ter topado. Faz tempo que a gente está tentando aqui, mas se apresenta para a gente começar. Quem é a Ju? Seja super bem-vinda. Primeiro que é uma honra estar aqui, né? Sabe que eu sou super fã de você, do teu podcast, dos teus livros. A gente se conectou por isso, assim, e estou muito feliz de poder estar aqui conversando com você. Então, a honra é muito mais minha, assim, né? Bom, quem é a Ju? Difícil, né? Uma pergunta que parece sempre muito fácil de responder sobre a gente, mas não é muito fácil, não. Mas a Ju no lado pessoal, né? A Ju é curitibana, né? A Ju, na verdade, ela é conhecida como Ju de Paula, muitas vezes, assim. Sou esposa do Gustavo, sou um pouco mãe de pet também, sou a mãe da Biju, né? Que é uma cachorrinha muito dengosa que eu divido a guarda com a minha melhor amiga há 4 anos já. Mas, pessoalmente, eu trabalho desde 2013 com impacto social. Comecei toda a minha carreira numa organização social, no Hospital Pequeno Príncipe, lá de Curitiba, numa área de captação de recursos. E quando eu vim para São Paulo, por causa do hospital, acabei fazendo uma mudança de carreira. E nos últimos 6 anos estive à frente da área de responsabilidade social do BTG Pactual, onde foi um prazer enorme trabalhar lá, foi um baita privilégio, para além de construir uma área, mas também criar projeto, empreender, enfim. Então, isso até 2025, e hoje
pós pedir demissão do BTG Pactual. Acho que a gente vai falar isso depois, né? Porque eu sei que você também quer, tá todo mundo curioso. O meu chapéu de agora é ser uma advisor de família e family office para poder atuar com filantropia. Então, atualmente, eu estou ajudando uma família em Curitiba a desenvolver e estruturar toda uma agenda de filantropia, né? E nos últimos meses, estava muito dedicada à minha pesquisa de filantropia e family office, que é o tema que a gente vai falar aqui. E aí, agora que eu vou, assim, acho que pós-lançamento de pesquisa, que eu quero entender para onde eu vou, assim, né? Então, quando você fala qual que é o teu chapéu também, acho que eu preciso descobrir nesse pós, né? Pedido de demissão, pós lançamento de pesquisa, enfim, estou nesse momento de descoberta. Incrível. Bom, vamos começar já pelo final dessa fala, que é por que que você saiu da BTG? Eu queria ter uma resposta polêmica, mas eu não tenho. Eu resolvi sair do banco, eu fiquei 6 anos lá, como eu comentei, né? Aprendi muito, acho que deixei um legado lá também como responsabilidade social e a Ju, mas esse ano, assim, no começo de 2025, eu fiquei pensando muito qual seria meu próximo passo de carreira, para onde eu gostaria de ir. E lá no banco eu tive o privilégio de poder atuar diretamente com famílias de alto patrimônio e ter acesso a family offices. E eu entendi que nessas estruturas e com esse público eu poderia colocar todo o meu talento, meu conhecimento e mobilizar mais pessoas. Então a decisão é zero polêmica, a decisão é uma vontade de fazer mais com um público mais específico. E até por isso que veio a ideia de fazer uma pesquisa sobre filantropia e family office, que eu queria me embasar para poder entender aonde eu poderia atuar. E a gente vai falar da pesquisa aqui que está sendo lançada agora em novembro, final de novembro de 2025, que é Perspectivas e Oportunidades da Agenda de Filantropia nos Family Office. Mas antes da gente falar da pesquisa, Ju, acho que é legal para quem não está familiarizado, o que é um Family Office? Que bicho é esse? Boa, bom ponto, porque isso entra muito no nosso óbvio às vezes e não é, né, mainstream. O Family Office nada mais é que uma estrutura que cuida e faz a gestão de todo o patrimônio de uma família, né? Para além de ativos líquidos, mas também ilíquidos e também concierge, tudo que você puder imaginar, né, nessa gestão e governança de uma família. Aí a gente tem duas estruturas, o Single Family Office, que serve para uma família só, né, com alta personalização, confidencialidade e alinhamento de valores, enfim. E a gente tem o Multifamily Office, que reúne várias famílias para poder oferecer esse serviço de gestão, oferecendo mais eficiência, né, em escala, governança, serviços compartilhados, enfim. E, claro, ambos trabalham diretamente com os bancos, mas têm as suas estruturas próprias, né? Então, no geral, é isso. Que legal, super, super didático, Ju, obrigado. Bom, então vamos falar da pesquisa. Sendo lançada a pesquisa Perspectivas e Oportunidades da Agenda da Filantropia nos Family Offices. A gente já vai destrinchar os achados, desafios, mas de onde que veio a ideia da pesquisa? Você estava falando, BTG, eu estava lidando com famílias. Que momento que veio esse estalo? Vou entrar nessa agenda. Bom, acho que nos últimos anos, Fábio, nos últimos 2, 3 anos, eu já vinha desenvolvendo uma atuação lá no banco de apoiar e levar filantropia para famílias de alto patrimônio, né? A partir de eventos, conversas, indicação de projetos, indicação de profissionais do setor, enfim. Então, já tinha me aproximado desse tema. No último ano, eu comecei a me aproximar de family office e fiz algumas atividades, né, até com o time lá do banco, de levar esse tema de filantropia para os family office, para eles começarem a pensar nesse tema. E aí, quando eu comecei a pensar nesses meus próximos passos, eu entendi que esse público era um público que me chamava atenção. Eu estava conversando com uma colega do nosso setor, né? E ela estava me provocando, assim, várias coisas, assim, né? De, para onde que eu deveria ir, o que eu deveria fazer, enfim. E ela falou sobre family office. E ela falou, Ju, por que você não vai conversar com family office, né? E entende um pouco essa realidade deles e tudo mais. E aí, esse lance e tal, sabe que pode ser legal. Aí eu voltei para casa, fiquei pensando nisso, eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma pesquisa para poder entender as perspectivas e oportunidades dessa agenda de filantropia no Family Office. Até para entender se faz sentido levar esse tema, né? E eu brinco que até foi aflorado um lado mais nerd meu, assim, que é ir para campo e entender e depois trazer solução. E aí eu confesso, Fábio, que eu achei que eu ia falar com umas 20, 30, no máximo, assim, Family Offices. Era a minha meta até. E aí as coisas foram indo de uma forma tão legal, assim, do Family Office se interessar pelo tema, se interessar por responder a pesquisa, começaram a me indicar várias pessoas, enfim, que a gente chegou aí na maior amostra que a gente tem hoje no Brasil,
que são 70 family offices que responderam, né? Então, quase que é 50% single family office, 50 multi, né? Sendo bem rígida aqui com os números, é 51% de multi-family office, 50, quase 50 de single family office. E claro, acho que nesse meio tempo, acho que vale mencionar que eu não acredito que ninguém faz nada sozinho, então eu chamei um super parceiro meu para fazer isso junto, que é o Cachaok. Eu entendia que a gente poderia somar muitas forças de conhecimento para poder fazer esse projeto. E acho que vale comentar que, para além de family office, nessa construção assim da pesquisa, a gente também trouxe um olhar das famílias para os family offices, né? Então a gente pensou, acho que para além de escutar os family offices, por que não escutar alguns filantropos para ver qual que é a opinião deles perante o family office em relação à agenda de filantropia. E aí foi surgindo, né, nesses últimos 4 meses aí, a dedicação foi quase full time nisso para poder trazer os resultados e lançar agora em novembro o que a gente viu de retrato em relação a essa agenda. Incrível, bom, um abração pro Cássio, também já esteve por aqui conosco, incrível, super bem acompanhada. Pô, 70 respostas. A gente tem um universo hoje, qual que é o número total de family offices no Brasil? A gente conhece esse dado? Bom, Fábio, assim, segundo a Ambima, tem uma pesquisa de 2023 que eles mapearam 146 family offices. Mas eu acredito que tem muito mais, tá? Porque ali no Ambima, se eu não me engano, são associados assim também, né? Então eu acredito que tem um universo muito maior do que isso, principalmente porque é uma tendência aí, né? Crescer o número de family offices e principalmente multifamily offices. Então, assim, acho que a nossa amostra ela é muito representativa, porque ela também sai do eixo Rio-São Paulo, tem muita gente do Sul, do Nordeste, que atende o país inteiro, mas eu acho que tem muita coisa, muita gente ainda também, porque, principalmente o single family office, ele é uma estrutura muito low profile, então não é fácil de achar, não é todo mundo que conhece, sabe? Então acho que tem esse ponto também. Essa rua cheia de grades, muros altos, pensamentos e armados. Quem olha feio, quem acha errado, puta, é louco, tem que ser crucificado. Ju, conta um pouquinho alguns achados. Daqui a pouco a gente explora copo meio cheio, copo meio vazio, mas assim, em geral, o que te surpreendeu, o que apareceu no estudo que você queria dividir aqui com os ouvintes? Boa, Fábio. Eu acho que tem 3 pontos assim que eu queria compartilhar, que hoje, depois de conversar com os family offices, quase que parece óbvio, assim, mas não é. A primeira coisa é que, diferente do que a gente imagina, né, ou que eu imaginava, é que a filantropia já é um tópico que é abordado nos family offices. Já é um tema que, em alguma instância ou maturidade, ela existe, né? Quando a gente olha nos single family offices, né, que atende a uma família só, 52% mais ou menos afirma que a filantropia é debatida com a família de uma forma estruturada, em algum nível do planejamento. Então, é metade da amostra. Então, é um tema que já está ali. E dentro dos single family offices ainda, né, dentro das pessoas que a gente conversou, 60 e pouquinho mais de 60% assim, falam que as suas famílias já possuem um instituto, uma fundação, um endowment ou um fundo filantrópico, o que mostra, de certa forma, uma maturidade institucional, né? E que o single family office sabe disso. E um outro dado ainda no single é que 55% deles participam de algum comitê de filantropia ou são consultados pela família, né, sobre projetos de filantropia. Ou seja, tem um papel aí relevante, que metade aí dos single family offices já estão de alguma forma atuando, mas também tem um lado de crescimento, o que os outros 50 family offices estão fazendo, né, dentro da agenda de filantropia. E no olhar do multifamily office, como eles atendem muitas famílias, eu diria que o tema até parece um pouco mais difuso, assim, né? Quando a gente pergunta se eles, como instituição de family office, fazem filantropia, justamente porque eles não servem a uma família. Então, até tem um lado um pouco mais comercial, digamos assim, pouco mais, 60% dizem que já fazem doações pontuais. Então, de certa forma, ele já tem ali um tema de filantropia em alguma instância no escritório de multifamily office. Mas quando a gente olha da relação deles sobre filantropia com a família, eles se mostram muito mais reativos do que propositivos. Então, 47% dos multifamily office falam de filantropia quando o cliente traz o tema. Se o cliente não traz o tema, não é um tema que é abordado, né? Então, mas claro, acho que no multifamily office, especialmente,
existe uma complexidade que eles, assim, 70% dos nossos entrevistados de multifamily office atendem mais de 30 famílias. Então é mais complexo você se aprofundar em alguns temas, né? Ainda mais quando tem outras tantas mil prioridades. Então, assim, acho que o que eu quero dizer com isso é um tópico que já é debatido, tem gente fazendo em diferentes modalidades, mas tem um espaço gigante para levar esse tema de filantropia, tanto no single family office quanto no multifamily office, para a gente poder avançar essa agenda junto com as famílias de alto patrimônio. Esse é o meu primeiro achado. Um segundo que eu queria comentar é que existe demanda, principalmente da nova geração e de mulheres, né? Que é um público que aparece com muita constância. No caso dos multifamily offices, especialmente, a gente conversou com eles e perguntou se em alguma instância os clientes deles perguntavam e traziam o tema de filantropia. E 55% falaram que em algum momento já tiveram clientes perguntando sobre o tema. Então, assim, existe um tema, existe a família querendo perguntar disso para o family office, né? E principalmente nessas estruturas de multifamily office, quando a gente pergunta qual que é o público que mais traz esse tema, é a nova geração, né? É também, obviamente, o detentor do recurso financeiro, seja homem ou mulher, mas também existe ali um 25% que são mulheres aqui caracterizado por mães, esposas, né? Então aqui é uma oportunidade que eu falo, e sempre falei desde lá do banco até, que a filantropia, para além de amenizar conversas, tensões, né? E também te dar acesso a um relacionamento mais profundo com o teu cliente direto, ele contribui para uma conversa intergeracional, ele aproxima outras gerações do próprio family office e principalmente mulheres, né? Que eu sei que muitas vezes tem desafios assim, né, de estar nessa mesa e falar sobre investimento e tudo mais, mas que às vezes filantropia pode ser um primeiro passo para ela poder se aprofundar, né, nessa estrutura de family office e estar se aproximando disso. E por Sensacional, último, Ju. Não, só um comentário. por favor. Você sentiu, você mapeou de alguma forma que a presença das novas gerações e das mulheres nessa agenda da filantropia, nesses espaços, traz novos temas, né? Abre para outras agendas, outras causas, ou isso não era foco do estudo? Isso não foi foco no estudo, mas o que eu acho que tem de tema, assim, principalmente aí por outras experiências, é investimento de impacto, é uma filantropia mais colaborativa, né? Que eu acho que as mulheres principalmente trazem isso, né? E tal. Eu acho que até na pesquisa trouxe, a gente percebeu assim que investimento de impacto era um tema que tem surgido nos family offices e com certeza isso vem da nova geração, assim, né? Acho que não tenha dúvida sobre isso. Mas não é uma coisa que a gente mapeou especificamente, assim, né? Que é muito mais baseado em experiências externas à pesquisa. Sensacional. Vamos para o terceiro achado, então, Ju. E o terceiro achado, eu ia comentar, que é as principais barreiras, porque isso a gente questionou. Ok, né? Qual que é a principal barreira de levar esse tema de filantropia para uma estrutura de family office? E ao contrário, pelo menos do que né, eu e Cássia achava, que ia ser uma barreira muito mais financeira, a maior barreira que a gente percebeu foi de conhecimento, prioridade e comunicação. O que eu quero dizer com isso? Quando eu pergunto para o family office qual que é a barreira que ele acha que a família tem de fazer mais filantropia, ele fala para mim, eu assim, Ju, que eu percebo é falta de priorização e tempo e seguido de conhecimento. Então, no single family office fala muito mais sobre prioridade e tempo e no multifamily office, que quase 80% falou, Ju, meu cliente não deve saber como começar. Ele não sabe qual é o primeiro passo, acho que por isso que ele não faz. E o segundo passo vem a priorização no multifamily office também. Quando eu pergunto para o family office o que ele acha que é uma barreira para o time dele não falar mais de filantropia, ele fala priorização e conhecimento. E quando eu falo com a família, o que você acha que é uma barreira do teu family office para ele não falar de filantropia com você? O maior tema que aparece é conhecimento, priorização do tema. E também aparece um pouco sobre possível como posso dizer isso, possível conflito de interesse entre investimento e doação. Mas eu acredito que isso vem muito mais de falta de conhecimento do que existir um conflito como um todo, assim, sabe? Então é isso, assim, acho que mais do que financeiro, custo, vem muito mais sobre conhecimento e priorização disso. Vale comentar duas coisas. A primeira é que eu ouvi muito do Family Office assim, juro, no final do dia, se a família demandar, eu vou fazer.
Se a família trouxer isso como prioridade, a gente vai fazer. Então, eu falo comunicação porque, num dado momento, eu percebi assim, se o family office ser propositivo, talvez a família se interesse em fazer mais. Mas se a família trouxer esse tema para o family office, talvez ele também faça mais. Mas os dois falam que nenhuma apresentação e que eles não têm conhecimento. Então, para mim, eu brinquei até com o Cássio. Falei, Cássio, falta colocar, sei lá, estimular mais uma conversa sobre isso entre os dois lados, assim, né? E um outro lado é a questão de confiança. Porque tiveram alguns deles que falaram, eu não, tem a questão de confiança no setor, a confiança no setor, mas não num lugar de eu não confio no terceiro setor, mas muito mais num lugar de eu não tenho conhecimento para onde o dinheiro vai. Eu senti muito mais esse lugar, assim, né? Então, no final do dia, na minha opinião, é tudo sobre conhecimento, sobre aproximar o family office do campo filantrópico, sobre estimular ele a falar mais sobre o tema, dar mais conhecimento sobre o tema. E eu acho que eu queria até reforçar, assim, eu não acho que o family office vai falar de filantropia, ele próprio, né, o gestor, com a família, no sentido de, eu vou te ajudar aqui a direcionar, eu não acho que é esse papel. Mas eu acho que o family office ele pode ser um conector, ele pode ser um aproximador da família com o campo filantrópico, ele pode direcionar, ajudar, né, e criar esse elo, essa ponte, né, entre a família e o campo filantrópico. Então eu vejo ele muito mais um papel de influenciador. Vivemos juntos, mas separados, cada um com cada seu em seu lugar, mas em conjunto, organizada, a boiada está pronta pra estourar. Incrível, Ju. Nossa, você trouxe 3 achados bem legais, bem interessantes. De novo, recomendo para quem está ouvindo, depois quiser, né, acessar o estudo, link na descrição para aprofundar mais. E Ju, bom, não tem só flores, né? Vamos olhar um pouco o copo meio vazio, que teve algo que o estudo trouxe para vocês que vocês falaram, uau, isso aqui tira o sono, assim. Qual foi? Destaca algum ponto. Sim, sabe o que eu acho? Não é que não sei se ainda tira o sono, acho que depois da pesquisa que a gente vai ter, né, um desenrolar, talvez a gente comece a entender qual que é o copo mais vazio e qual que é o copo mais cheio. Mas o que eu acho que eu fico pensando e quebrando a cabeça é que muitos falam que abordam o tema de filantropia, né, e mostram uma intenção de fazer. Né? Eu quero levar a experiência em filantropia para o cliente, eu estou disposto a fazer evento, mas muitos deles só vão fazer isso se o cliente demandar. Então, o meu ponto é até que ponto a gente vai conseguir mudar esse mindset para ser mais propositivo e não reativo? Até que ponto a gente consegue, de fato, prepará-los, assim, né? E mostrar para eles que é um tema que faz sentido para a família quando ela pensa em legado social, em conversa intergeracional, mas principalmente que isso impacta em relacionamento, né? Então, é um ponto, assim, que eu vejo de um lado eu vejo a intencionalidade, mas eu particularmente, apesar de ser muito idealista, eu sinto que eu preciso ver um pouco mais na prática, assim. Básica, isso acho que uma nota importante aqui, que é a pesquisa, né? Você e o Cássio conversaram, entre aspas, né, com os family offices e não com as famílias. Ou seja, a resposta é o family office, que é, entre aspas, um prestador de serviço daquelas famílias de alta renda, e ele, family office, está te dizendo, olha, não é uma prioridade, a gente fala que faz, a gente oferece e tal, mas não é um tema central na interface family office e famílias. É isso, né? O copo meio vazio. Porque eles têm tantas prioridades financeiras, Fábio, para falar, tanta coisa assim a ser discutida, que eu, particularmente, nem tenho noção, deve ser muito mais do que a gente imagina, que a filantropia não é uma prioridade. Então, por mais que tenha essa intencionalidade, né, eu acho que falta como é que ela se torna tão importante quanto. Como é que ela se torna atrativa nessas discussões, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Mas, como eu comentei, assim, o foco da pesquisa são os family offices, mas a gente conversou com 23 famílias para poder entender qual que era o papel, a opinião deles sobre o family office. E muitos, assim, 70% diz. Eu queria que eles oferecessem mentoria filantrópica, eu queria que eles oferecessem learning journey, eles queriam que eles oferecessem conhecimento, que é um pouco do que eu comentei, que é esse lugar que eu acho que o family office pode ocupar, né?
Então, assim, tem informações muito boas aqui. Eu acho que o que falta agora é ver isso desenrolar. Ué, eu, assim, sendo otimista aqui agora, os dois copos meio vazios, na verdade, são oportunidades absurdas, Com né, de, certeza. de crescimento. Então já vamos falar delas. Quais outros copos meio cheios agora, de fato, vocês identificaram na pesquisa? Total, Fábio. Acho que o copo cheio é sempre uma oportunidade para Desculpa, o copo vazio é sempre uma oportunidade para o copo cheio. E eu acho que o copo cheio, pensando no campo filantrópico, e pensando que o principal barreira é conhecimento, eu acho que está em a gente pensar em maneiras de levar esse conhecimento para o family office, maneiras de criar parcerias, mas com muita humildade do nosso lado também de compartilhar esse conhecimento, sabe? Porque eu acho que, da mesma forma que às vezes a gente pede humildade do lado de lá, eu acho que tem que ter humildade do lado de cá, né? De respeitar, às vezes, que tem muitas pessoas que não sabem o quanto a gente sabe, né? Nem a gente sabe tanto quanto a gente acha que sabe, muitas vezes, né? Fazendo essa pesquisa, eu percebi que eu sei muito menos do que eu sabia. Então, eu acho que é um grande copo cheio essa questão do quanto nós, como campo filantrópico, pode oferecer conhecimento, mas eu acho que tem que ter um cuidado de como que a gente também leva esse conhecimento, né? E se posiciona junto com eles também. Uau, incrível. Isso é potente, hein, Ju, em relação a essa questão da humildade. E não só dessa coisa de postura, nossa, de ter paciência e tal, né? Mas também em termos de gramática, né? Às vezes a gente fala Total. termos extremamente técnicos que quem está envolvido na nossa discussão entende, mas que nem família de alta renda talvez não estejam na mesma página. É sobre isso, né, que você está falando. Sobre isso, e eu acredito, na verdade, que tem que ser menos goela abaixo. Apesar de a gente, né, como campo, às vezes, cara, eu só quero resolver os problemas sociais, entendeu? Vamos lá, cansei, né? Eu acho que tem que ter paciência e a nossa comunicação para passar o conhecimento tem que ser muito bem pensada para poder engajar e não afastar. Sensacional. Eu estou concordando contigo aqui, balançando a cabeça. Acho que é isso. Ju, para a gente fechando aqui, te agradecer demais, assim, recomendo para quem está ouvindo explorar o estudo, acho que vale super a pena. Queria só ver se tem algum outro ponto que você queira trazer, que a gente não trouxe, antes da gente ir caminhando para o final. Eu não vou trazer mais pontos para as pessoas poderem ver o pesquisa, Fábio, senão eu vou contar tudo aqui, né? É, E aí o pessoal não vai ler. Mas eu queria comentar um cuidado que eu e o Cássio a gente teve, que eu acho que vale trazer também. Que para além dos dados, né, para além de mostrar o cenário, uma coisa que a gente quer é mostrar caminhos de como faz. E na própria pesquisa, a gente colocou três coisas assim que eu acredito que foram importantes assim para poder levar para esse público. Além dos nossos insights como realizadores da pesquisa, a gente colocou na pesquisa 8 conselhos das famílias entrevistadas para os family offices sobre como levar esse tema de filantropia, né, para essas estruturas. A gente colocou um guia de como começar com coisas práticas, desde treinamento com equipe até realizar eventos para esse público e outros pontos também. E a gente colocou um tópico que é o que você deveria conhecer do campo filantrópico, trazendo principais estudos, trazendo principais organizações, e aqui cito o IDES, o GIF, o ICE, a gente trouxe também o Latim Pacto, enfim, N outras, assim, estudos também que a gente falou, ó, conheça o campo filantrópico. A nossa sociedade civil, ela é muito estruturada, né? Então, acho que uma coisa que a gente toma muito cuidado também é trazer esse conhecimento no próprio estudo, para que eles possam já ter acesso, né, a algumas dessas organizações e informações que podem ajudá-los. Bom, Ju, lançada a pesquisa, próximos passos, quais são? Fábio, acho que próximos passos, existe um momento de descoberta, assim, né, minha, que eu tenho passado aí nesses últimos meses, mas o próximo passo é apoiar o Family Office nessa filantropia, incentivá-lo, indicá-lo para parceiros. Eu brinco com o Cássio que, de alguma forma, a gente quer ser esse hub aonde a gente consegue apoiar o Family Office e linkar com pessoas do setor.
mas a gente ainda está pensando, né, entendendo aonde a gente quer estar nesse momento. O Cássio, você sabe muito mais do que eu, ele tem 700 mil agendas aqui, eu fico lutando por horas do dia dele, mas o foco vai ser isso, assim, né, como é que depois da pesquisa, como é que a gente mostra caminhos para esse público e ajuda eles nessa agenda. Baita caminho, baita oportunidade pela frente, muito legal. Ju, que delícia trocar essa ideia contigo. Parabéns pela pesquisa, sensacional. Acho que trouxe vários achados. A gente deu uma pincelada rápida aqui, como um aperitivo para quem está ouvindo baixar o material, estudar, discutir. Acho que essa é a ideia mesmo. Te convido a fazer o merchan final, se quiser trazer algum ponto para a gente fechar. Boa. Bom, quem quiser trocar ideia sobre esse tema de filantropia e family office, sem querer, né, zero influência daqui, mas podem me adicionar no LinkedIn, podem falar comigo, Juliana de Paula. Aceito super feedback, sabe, sugestões, sou muito aberta para isso. E acho que como reflexão final, que foi a reflexão que me fez pensar muito sobre mudança de carreira, sobre, né, enfim, para onde eu deveria ir nos próximos anos, seja inconformado. O inconformismo, ele traz grandes transformações. E o comodismo, ele não traz mudança. Então, acho que é a reflexão que eu faço sempre, assim, aonde eu tô, para onde eu quero ir, tô acomodada, não tô inconformada, não tô para onde eu vou. Então, acho que essa é a minha reflexão final. Adorei, Ju. Obrigado, viu? Sucesso aí na caminhada. Obrigada a você e obrigada pelo convite. Uma honra e muito feliz de estar aqui com você.